pessoal, olá mulherada, de volta e trazendo um assunto muito especial, muito importante, que vocês sabem que eu venho tratando bastante nesses mais de 4 anos que o Carteira Azul existe, né? Que é a nossa relação, né, de nós mulheres com dinheiro. É importante, cada vez mais necessário a gente falar sobre isso. E eu trouxe, né, uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto. Ela já vai se apresentar assim que ela entrar aqui, e aí vocês vão entender melhor por que eu trouxe ela para falar desse assunto aqui com a gente hoje. Olá, Carol! Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo começar o ano, a primeira live aí do ano, falando sobre dinheiro, né? Acho que é um bom momento para a gente falar de dinheiro. Sim, com certeza. Lela, antes da gente começar, como a maioria do meu público ainda não te conhece, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Ok. Meu nome é Lela Malta, eu sou escritora, sou mentora de escrita de mulheres, preparadora literária de manuscrito de mulheres. Gente, é uma cadela aqui, querendo, como sempre, participar. Ela não sai, ela toda hora não pode me ver fazendo nada no celular que ela quer participar. É, eu sou cientista social por formação, sou especialista em política, estou terminando agora a minha especialização em psicologia positiva e trabalho realmente hoje com essa questão da escrita como instrumento terapêutico e também de empoderamento feminino. Então, eu fui muito privilegiada, né? Sou muito honrada de ter participado de todo o processo de escrita do livro da Carol, que vocês já viram o resultado, tá lindo. E já foi lançado e entrou super bem no ranking da Amazon, então é um resultado aí, né, que eu já esperava, porque realmente o livro é muito bom. E assim, galera, a Lela, ela foi assim responsável por dar esse empurrão para esse livro sair, porque se deixasse para esse processo ficar todo sozinha, ia ser mais um ano que eu ia deixar para lá esse sonho, mas com a mentoria, com as orientações dela, esse sonho saiu, né? Então, você aí pode estar com algum sonho que você fica deixando para depois, é muito difícil, às vezes contar com uma mentoria ou com uma orientação de alguém que já passou por esse processo acelera muito, né, a sua própria realização. Então, já fica essa dica aí para vocês. Não, e você Né? foi uma excelente mentorada, né? Porque a Carol, ela não, ela pegou o cronograma e falou, eu vou fazer tudo certinho, toda semana ela produzia o que tinha que produzir, ela foi seguindo o cronograma, terminou no tempo certinho que a gente tinha esperado. Então, assim, foi realmente um livro que foi produzido de uma forma bem tranquila, né? A gente não teve problemas ali durante o percurso. Então, por isso que ficou tão bom. Olha aí, deu tudo certo. É isso aí. E, bom, ela, por que eu trouxe você aqui? Não só pela questão do lançamento do livro, né, e de toda a sua orientação nesse processo para sair o meu livro, mas também porque, conforme, né, a gente teve as nossos encontros, as nossas conversas no processo de criação do livro, você comentou bastante que você já tinha, né, uma relação já construída e positiva com dinheiro, né? E que você também adora investir e tal. E Agora, isso me chamou muita atenção. agora, eu já tomei pau pra caramba. E vou falar com vocês aqui também sobre essa minha história que eu já contei pra Carol, né? Minha relação com o dinheiro era péssima, na verdade. É, e assim, isso me chamou muita atenção porque quando, né, eu estava lá estruturando o livro, né, junto com você, a minha ideia era escrever um livro, né, para as mulheres, mas as mulheres que estão de fora, né, desse mundo das finanças, que não trabalham ali no dia a dia com os números, com as finanças, como já era o meu caso, né? Porque justamente que eu ainda vejo muito, mas isso está melhorando e eu espero que com o livro a gente consiga abrir a cabeça de cada vez mais mulheres para isso. Mas eu via demais mulheres assim que, ai, pô, investir é chato, ai, se eu
se eu me, sabe, controlar as minhas finanças é muito sacrificante, eu não vou aproveitar minha vida, eu não vou ter nada, porque cuidar de dinheiro é de gente mão de vaca, né? É aquela coisa. Eu falei, não, peraí, eu tenho que. Assim, eu ficava muito incomodada com isso, porque conforme fui trabalhando, estudando sobre isso, eu vi que não era bem assim, em que inclusive eu conhecia pessoas que trabalhavam com finanças, né, colegas de trabalho, e as finanças das pessoas eram uma bagunça. Não Então, faziam eu nada vi que. e indicavam para o cliente, né? É, é. Então, assim, eu vi que, gente, não era, sabe, uma questão de conhecimento matemático e tal. Isso, na verdade, eu já vinha percebendo isso, na verdade, desde a faculdade, que aí quando eu fui apresentada lá pro conceito de alfabetização financeira, que é um conceito que a gente quase não ouve falar aqui no Brasil, né? Mas aí eu entendi que a educação financeira não é o que a gente vê na escola. Assim, um pouco que, né, a nossa geração viu, porque as próximas eu tenho certeza que vai ter um acesso bem melhor e de maior qualidade de educação financeira, né? Assim eu espero. Mas eu vi que não era só números, tinha outras coisas ali por trás e que aí justificava até de pessoas que entendiam de números que não tinham uma boa relação com o dinheiro, né? Enfim, eu queria que você contasse o seu processo de como é que você fez as pazes, digamos assim, como é que você construiu essa relação que você tem hoje com as suas finanças. Demorou só um pouquinho, 33 anos mais ou menos. 33, 34, talvez, né? Na verdade, eu acho que começa dentro da nossa própria família. Né? Então, como a gente vê dentro do nosso núcleo familiar que o dinheiro, qual a importância que aquele núcleo familiar dá para o dinheiro? Como as pessoas daquela casa falam sobre dinheiro? Como elas se comunicam sobre esse tema? Né? Eu cresci dentro de um ambiente onde falar sobre dinheiro sempre dava muito medo, porque minha mãe não trabalhava, ela dependia do meu pai, né? Ela fez a opção de ser dona de casa, trabalhou muito, muito mais, acho que do que meu pai, né? Foi uma mãe extremamente presente, estava todo dia buscando a gente na escola, fazendo tarefas de casa com a gente, uma mãe muito amorosa. E uma mãe com essa opção acabou dependendo, né, dentro daquela relação do dinheiro do marido, né? E meu pai também não sabia muito bem se comunicar sobre dinheiro com ela e virava uma confusão. Então, toda vez que chegava a fatura do cartão, toda vez que chegava a conta de luz, toda vez que chegava, né, era uma confusão em casa. Então, todo mundo ficava com medo. O dia que chegava a conta de luz, já era aquele dia que a gente sabia que meu pai ia ficar putíssimo, porque a conta estava mais alta. Então, era um gatilho para mim, essa coisa da grana, né? Conta vai ser aquela confusão, né? Então, vamos ficar 2 dias sem se falar, a gente vai ouvir tudo aquilo, e sobrava pra gente também, porque a gente não estava ajudando a pagar a luz, por exemplo. Então, a minha relação com o dinheiro foi construída em cima dessa relação que eu via dentro desse núcleo familiar. Isso foi péssimo para mim. Porque, inclusive, quando eu me casei, meu marido falava, nossa, dinheiro é um tabu para você. Ele usava muito essa expressão. E, realmente, eu percebi que o dinheiro era um tabu. Eu não conseguia falar de dinheiro, porque dinheiro para mim era um gatilho, me deixava mais ansiosa, né? Eu ficava preocupada, me dava medo. E quando eu fui professora há muito tempo, depois que me formei, trabalho desde meus 16 anos, desde meus 16 anos eu tinha dinheiro no bolso, mas não sabia lidar com esse dinheiro. E quando eu já tinha ali por volta dos meus 25, eu resolvi empreender. Eu abri um comércio dificílimo, né, gente? Comércio no Brasil, um negócio que é brabo. E aí eu me lasquei mesmo, porque eu fiz tudo errado. Sabe aquela coisa de misturar CNPJ com CPF, né? Às vezes, eu vou abrir uma loja maior, vou abrir uma loja sem poder. Aquelas coisas, né? Erros de empreendedor, né? E ainda com toda essa questão tributária, trabalhista, que a gente que empreende conhece bem. E aí que eu me lasquei mesmo. Ali acho que foi o pior momento da minha relação com o dinheiro, porque eu vi que eu não sabia gerir, que eu não sabia me organizar, que eu gastava muito sem saber que eu estava gastando. Eu nunca fui uma mulher que gosta de joia, de coisas de luxo, né? Eu perdia meu dinheiro no dia a dia. Eu não buscava um valor melhor daquilo que eu estava procurando. Eu gastava... achava que os gastos pequenininhos, eles não se acumulavam e no final do mês era, né? Mas eu deixava de comprar coisas importantes para mim com gastos ridículos, né?
Então, juntou tudo, essa questão da desorganização da empresa. E depois, e a minha desorganização financeira pessoal, até porque elas também viraram uma coisa só. Quando eu fechei a empresa, aí sim eu comecei a pensar como só pessoa física. E aí eu comecei a olhar para mim, né? E tentando também, dentro dessa minha relação, né, com o meu marido, tentando ver que aquela não era uma relação que eu via na minha casa, que aquilo não era uma reprodução, né? Isso foi melhorando ao longo do tempo. Isso melhorou de fato quando eu comecei a estudar sobre finanças. Assim, eu tenho me dedicado mesmo ao tema, eu gosto de estudar. Hoje mesmo à tarde eu estava aqui procurando umas coisas, né? Porque agora a gente está mudando esse cenário político e vendo uma nova estratégia para minha carteira, né, pessoal. E hoje eu também meio que ajudo a carteira do casal aqui em casa. Eu também que coordeno, né, toda essa estratégia. Então, assim, mas isso foi um longo caminho, né, até chegar onde eu cheguei. Hoje eu consigo conversar sobre dinheiro. É uma coisa que eu já falei para a Carol, que eu também levei a Carol lá para o Escreva Garota, que é um grupo que eu tenho, né, de mulheres que escrevem. Pedi para a Carol ir lá fazer um bate-papo com a gente sobre finanças. E eu falei bastante isso, né? As mulheres não falam sobre dinheiro. É muito comum ver os homens falando, né? Quanto eles ganham, quanto eles investem, quanto vale o carro deles, quanto vale a casa que eles acabaram de comprar. Nós, mulheres, temos uma resistência muito grande a falar sobre dinheiro com as outras, né? A gente fica muito incomodada ainda com esse assunto. Esses dias até vi um vídeo da Gabriela Prioli falando sobre isso, né? Que as mulheres têm dificuldade em falar sobre dinheiro. E que quando as mulheres falam sobre dinheiro, as outras mulheres também ficam um pouco chocadas, como se aquele espaço não fosse delas, né? E é o nosso espaço. Eu acho que a independência financeira ela é importantíssima para a mulher. Evita uma série de problemas, né? Tem mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo porque dependem, por exemplo, né, do parceiro. Então, se você tem a sua independência financeira, eu acho que aí sim a gente pode começar a dizer que a gente é mais livre. Não, assim, isso também é uma coisa que eu sempre conto, é que quando eu comecei, assim, a me interessar por finanças, eu era, assim, ficava muito incomodada com isso, que justamente eu tinha colegas de trabalho homens que ficavam lá falando sobre ações, sobre bolsa de valores, investimentos, e as mulheres, nada, os assuntos eram completamente, né, diferentes. E eu ficava assim, gente, não é possível. Sério que eu sou a única mulher que me interessa por isso. E aí eu falei, beleza, então tá bom, eu vou correr atrás, assim, primeiro caiu a ficha que a poupança não era um bom investimento e era o único investimento que eu fazia na época. Aí depois, eu na cara de pau, assim, digamos assim, eu perguntei pro meu colega, me explica esse investimento aí que vocês estão comentando, assim. E aí ele me apresentou, aí eu comecei a mexer e tal. E aí depois eu saí da empresa, perdi o contato com eles e eu continuei sozinha. E aí na empresa seguinte que eu trabalhei, tinha acho que até mais mulheres do que homens na equipe na época. E aí eu via muito. Era uma época que a Natália Arcuri e Primo Rico estavam começando a ficar famosos na internet. E aí eu tinha o hábito de ali na conversa do dia a dia com as minhas amigas ali do trabalho, eu comecei a comentar com elas, né, que eu estava assistindo, aí eu ia, eu pegava um vídeo assim, ia pausando e ia aplicando, abria assim a Bolsa de Valores ou Tesouro Direto, assim, o aplicativo da corretora, e ia fazendo pausadamente, né? Porque tudo que é novo, assim, principalmente nós mulheres, a gente é mais cautelosa mesmo, não é só com dinheiro, não, assim, é da gente, mas inclusive saíram estudos até dos Estados Unidos de que a gente é mais cautelosa com dinheiro, inclusive ao investir, mas que isso é uma coisa boa e que a gente não reconhece que é uma coisa boa da gente ponderar mais antes de, aonde que se eu vou gastar com isso ou se eu vou investir e aonde eu vou investir, né? Isso até provou que teve gestoras, mulheres, né, de fundos de investimento lá dos Estados Unidos, saiu um estudo
de que essas gestoras tiveram uma performance melhor nos fundos que elas geriam do que fundos geridos por homens. Justamente por essa característica comportamental que a gente tem de ser mais cautelosa, de não ficar, sabe, comprando e vendendo, né, aplicando e resgatando investimento toda hora. Isso é uma coisa positiva, mas que pouca gente reconhece que é uma coisa boa, né? Então, assim, eu contava para as colegas do trabalho, e falava, pô, que legal isso aí, né? Me explica melhor sobre isso, né? E aí até que teve uma colega que falou, pô, cria um Instagram e começa a explicar isso, porque conheço um monte de amiga aqui que está precisando saber sobre esses investimentos aí. Então foi uma coisa muito natural também. Eu não fiquei assim, tipo, não, eu preciso convencer todo mundo a investir. Foi uma coisa muito natural. É assim, algo que eu estava fazendo para mim, eu me empolguei assim, eu decidi compartilhar e consegui contagiar ali algumas mulheres do meu convívio. Mas ainda assim não é uma coisa que ainda precisamos mudar e evoluir isso, né? Mas E a gente vê já deu. esse assunto nos grupos de mulheres, né? As mulheres falam, não tem ideia do que você está falando, né? Onde que eu começo a ver isso? Eu posso seguir? Então, assim, a gente percebe que isso ainda é uma realidade, né? E começa a pensar sobre os problemas, né? Que surgem a partir desse afastamento, né? Do mundo da finança. E quando eu falo do mundo das finanças, não, cara, uma coisa, nossa, eu vou fazer um day trade, né? Tem que saber, não é isso, né? Mas aquela coisa básica do investimento, né? Onde você vai colocar o dinheiro pensando no amanhã, que pode acontecer alguma coisa, um imprevisto está ali na vida de todo mundo. Então, assim, é uma realidade, fato. E eu acho, e não sei, né, algumas meninas aí que estão assistindo também podem compartilhar dessa experiência aí, né? Poxa, o comportamento que eu tinha. Era como o dinheiro era um tabu e eu não podia, como eu falei, era um gatilho para mim, eu me afastava de tudo que era relacionado a ele também. Então eu não queria, às vezes, enxergar o que estava acontecendo. Inclusive, demorei muito tempo para fechar minha empresa por causa disso. Porque também não é só fechar a conta no azul. É a gente saber o valor que o nosso trabalho tem. Isso é uma outra coisa que a gente tem que registrar. Porque às vezes você está trabalhando de graça. Então, se você está trabalhando de graça, isso não vale a pena. Você continuar. Óbvio que você vai ter um tempo de investimento, eu entendo, né? Também existe um amadurecimento da empresa, né? Do teu negócio. Mas você tem que ter essa clareza e essa coragem de sempre olhar para o que está acontecendo, olhar para esses dados. E isso a gente precisa de organização. Mas como a gente tem medo do dinheiro, a gente nem se organiza porque a gente não quer ver que aquilo ali está acontecendo. É que nem o povo do cartão de crédito. Né? Você vai passando e um dia você recebe a bomba. Né? Eu tenho muito medo de cartão de crédito, né? Limite, assim, não quero. Não, mas isso eu não quero. Eu quero o meu limite, um limite que eu controle, quero saber tudo que está sendo gasto. Se eu precisar ali, né, por uma coisa emergencial, eu posso contactar meu banco, mas assim, tem que ser tudo muito organizado. Porque eu sei que se eu me perder naquilo ali, pode ser um caminho sem volta. Então, por isso que é importante essa dedicação também a ver qual é a sua realidade financeira, né? Se a gente está gastando aquilo que a gente de fato tem, né? Se a gente não está jogando aquilo para um dia que a gente não sabe, principalmente a gente que não sei se tem mais gente aí que é autônoma como eu, né? A gente não sabe se vai ter um projeto novo amanhã, se vai estar ganhando, se vai entrar um dinheiro amanhã. Então a gente tem que guardar ali a nossa graninha, tem que saber se organizar por isso. Né? E acho que são duas dicas aí que eu posso dar. Não ter medo de olhar para essa realidade, né? A gente só corrige a realidade se a gente entender o que está acontecendo ali e negociar se eu preciso, gastar menos aqui, né? Dar uma segurada ali até as coisas entrarem nos eixos e começar a dar valor ao seu trabalho. Né? A gente tem uma coisa de vou fazer de graça, né? Hobby, não. Se é o teu trabalho, você tem que cobrar e cobrar bem pelo seu serviço, porque aí também você vai passar essa mensagem para o outro de que você realiza um bom trabalho. Por isso que você está cobrando por ele, né? Por isso que tem aquele valor. Então, acho que é uma coisa que eu vejo que as mulheres também têm dificuldade de precificar o trabalho delas. Né? A gente
adoro ajudar as pessoas. E eu acho que é muito legal ajudar as pessoas. Eu quero, inclusive, nas minhas metas de 2023, ajudar mais as pessoas, fazer mais caridade. Mas aí você cria estratégias, ações voltadas para essa meta. Tá? Não vai fazer seu trabalho de graça, senão você não paga suas contas. E aí, Exatamente. não paga a conta, não dorme. Exatamente. É assim, Lela, tudo é comportamental, né? Todos os exemplos que você disse, inclusive tem alguns que, de certa forma, aparecem lá nas personagens do meu livro, né? Primeiro, a questão da vergonha e do medo de você olhar a sua realidade financeira, né? Que é até o que a gente chama ali na economia comportamental de efeito avestruz, né? Que é como se fosse um avestruz. Você enfia ali, não quer ver mais nada, né? Se foge da realidade. E às vezes você fica assim com medo de olhar, e às vezes sua realidade está até melhor, sim. Às vezes você está ganhando mais até do que você acredita. Inclusive empreendedoras, às vezes fica com medo, porque eu trabalho eu estou fazendo algo que eu amo, aí eu tenho medo de ver e ver que eu não estou ganhando bem, aí eu tenho que desistir do meu sonho. Às vezes você está ganhando bem, e inclusive uma coisa até que eu falo para as mentoradas empreendedoras e autônomas que eu tive é que quanto mais contato você tem ali com o seu dinheiro, pode parecer esquisito hoje, principalmente se você estiver desorganizado, né? Mas quanto mais você olha para o seu dinheiro, mais atrai, assim, como é que eu posso dizer? Não é que atrai mais dinheiro, mas parece que as coisas começam a se encaixar melhor, assim, começa a melhorar ali na situação financeira. Às vezes, esse mês aqui não foi legal de venda. Aí no mês que vem começa a ter uma venda atrás da outra e aí você recupera o que não foi bem no mês anterior. Então, só de você ter o contato, isso já vira uma chave ali e já começa a atrair. Então, é uma coisa que é positiva. Parece contraintuitivo dizer, mas façam esse teste aí de começar a olhar quanto que eu faturei, quanto que eu vendi no mês passado, e ver se a partir dos próximos meses não vai melhorar o resultado, né? Parece que atrai mais dinheiro. Eu E assim, todo dia, Carol, meu extrato do banco, né? Porque eu quero que às vezes entra no cartão de crédito uma compra, por exemplo, de um Spotify que tá duplicado, você nem sabia, de Netflix que tá duplicado, umas coisas assim. Agora com esse streaming que a gente vai saindo pagando tudo, tem um monte de coisa que a gente deve cortar. E eu olho minha carteira também de investimento diariamente, que é uma carteirinha, né? Porque começou há pouco tempo, mas que vai ser uma carteirinha, né? E é isso, né? Você falou com essa cautela, né? E também com essa busca pelo conhecimento, pela informação, a gente vai dando ali um passo de cada vez. Eu só invisto naquilo que eu entendo. Se tiver uma coisa assim, fundo de investimento no seu dolarizado, eu entendi aquilo, não entendi, não vou investir ali. Eu só invisto naquilo que eu consigo entender. Óbvio que eu tenho pessoas também que me ajudam, né, nisso, mas senão também nem invisto, fujo disso. Mas é olhar. E eu acho tão bonitinho, porque às vezes você vai lá no mês e recebe uns dividendos. Aí você fala assim, só tem 15 desse fundo, R$ 15 de dividendos. Só que aquilo todo mês vai aumentando, que você vai, né, pegando aquilo que você recebeu e comprando outras cotas, enfim, colocando no lugar. E aí você consegue, e aí vou falar por mim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar muito mais valor ao dinheiro pequenininho, aos R$ 15, que às vezes eu pago de diferença no quilo de uma carne. Porque antigamente eu não tinha isso. O filé mignon, quero comprar um filé mignon. Filé mignon que hoje está R$ 49,90. Mas ali no outro mercadinho que é mais perto tá 80. É tão pertinho, vou comprar o que tá o dobro, quase o dobro, entendeu? Eu não tinha isso. Porque era pequeno. Mas o quilo, quando eu for pegar no quilo, isso vai dar tão pouco. Vou pegar só meio quilo, então isso vai dar. Eu achava tudo pouco. Então não precisava economizar nesse pouco. E quando a gente começa a investir e recebe, né? E vê nossa carteira aumentando, recebe um dividendo, alguma coisa assim, você começa a dar valor nesse pouquinho. Porque você fala, aquela cotinha que deu centavos, centavo com centavo vai dando um bolinho que me ajuda a fazer alguma coisa no meu dia a dia. Né? Inclusive a carteira.
Então, acho que isso também é um comportamento interessante aí, assim, que eu acho que eu adquiri, né? De dar mais valor a esse dinheirinho pequenininho. Exatamente. Tem, assim, essa questão, o único ponto, assim, que eu faria a ressalva é em relação a olhar a carteira todo dia. Por quê? Eu vejo que a maioria das mulheres desenvolve, assim, uma ansiedade, assim, quando elas começam a investir, olha todo dia, e principalmente quando elas investem, assim, digamos que num tesouro IPCA da vida, que ele é renda fixa, mas ele é uma renda fixa que pode variar para baixo, e a maioria das pessoas não sabe disso, leva susto, né? Então, tem muitos que começam a ficar olhando, 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 aí vê que não está crescendo, aí desanima, né? Então, assim, eu só faria uma ressalva em relação a isso, assim, qual ela funciona, beleza, porque é o perfil dela, mas se você começou a investir agora, juntar o seu dinheiro, tá fazendo isso e tá se sentindo mal, para, não precisa, não vai mudar seu resultado você ficar olhando ali todo dia. O dinheiro não vai crescer mais se Não, você ficar olhando. com a queda da bolsa ontem, por exemplo, teve gente que ficou enlouquecida, né? Porque quando olhou a carteira, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Calma, um dia, né? Um dia após o outro. Mas é aquilo também, a gente volta para aquilo que a gente falou, né? De você só investir naquilo que você conhece. Então, se É, você está investindo na bolsa, você já sabe que essa oscilação está acontecendo, né? Em exato. determinados momentos históricos, com determinadas ações, por exemplo, que o governo tiver, que um CEO de uma empresa tiver, enfim. Então, é isso, né? Senão, você não pode nem investir nisso. O coração não aguenta. Isso aí, um degrau de cada vez. Eu também não comecei investindo na bolsa. Acho que eu levei uns 3 anos depois que eu comecei a investir fora da poupança. Eu levei 3 anos para começar a investir na bolsa, mesmo estudando ali, lendo bastante. Porque você pega, é uma questão assim de costume mesmo, assim, conforme você vai fazendo e aquilo se torna um hábito, você vai ganhando mais confiança e, consequentemente, você fica mais interessada em querer evoluir, em querer fazer outros tipos de investimento. Não vai ser do dia para a noite, né? Assim, a maioria das pessoas vai de pouquinho em pouquinho. Lela, eu sei que o seu tempo hoje está corrido, já são 7h30, De então que nem maluca. já queria te agradecer mais uma vez por ter tirado aí uma parte do seu precioso tempo, né, para estar aqui nesse bate-papo. Espero que, assim, com o que a gente falou aqui, e até das suas seguidoras que vieram aqui também, que elas abram a mente delas, assim, de forma positiva para o dinheiro, para entenderem que o dinheiro é uma coisa boa se a gente sabe usufruir e lidar com ele, assim, é super possível, né? A gente é exemplo disso, né? De que dá para lidar com o dinheiro de forma positiva e estar sempre colhendo, né, frutos, né, principalmente dos investimentos. Então, Tarde, a gente agradecer, falar que nunca é diga. tarde. A gente fala assim, eu já tô com 40 anos, agora que eu vou começar a estudar isso. Já tô com 50 anos, como é que eu vou começar a investir agora? Né? Nunca é tarde. É o que eu falei, eu demorei 33 anos de vida para começar, e olha que eu ainda nem, não tá 100%, mas para começar a enxergar o dinheiro como algo positivo na minha vida. Então, Exatamente. a gente tem que comer sempre, enquanto houver vida, né? A gente pode aprender algo e a gente pode ser uma pessoa diferente. Então, é É isso. isso aí. Obrigada, Então, te agradeço. Eu falo junto. A gente já sou uma pessoa difícil, né, com o negócio de falar. Eu quero te agradecer, um recado para as meninas que, né, estão aqui, que depois também vão assistir a live gravada, acho que vai ficar. Leia um livro da Carol, porque é muito, muito bacana. Principalmente você que não sabe nem por onde começar, sabe? Assim, que está com a vida totalmente descontrolada, cartão de crédito, né, com a fatura que você não sabe nem como você vai pagar, com o nome no SPC, o nome no Serasa, sem saber negociar né, com quem você está devendo. O livro da Carol ajuda muito. Assim, cara, tá muito. Não é porque eu participei desse trabalho, não, viu? Porque eu não falo isso de todos os livros que eu participo. Mas o livro da Carol é um livro fundamental nessa viradinha de chave. Então, leiam, que é muito bom.
Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a você. Pode me chamar mais aí para eu ficar trocando figurinhas. Esse ano a gente vai se esbarrar, né? Vai ter muitas feiras literárias, se Deus quiser, então a gente vai se esbarrar bastante aí pelo Brasil. Obrigada, meninas. Obrigada, Carol. Um beijo. Beijo. Depois eu tamo aí. Obrigada. Beijo. Tá, Tchau. tchau.